Fala, galera. Aê, perfeitão! Boa noite, galera! Boa noite. Vamos lá, né? Nossa conversa particular aqui. Hoje o moído é grande. Vamos fazer a diferença hoje. Com certeza. Esperar a galera entrar aí, né? A galera tá chegando aí com força. Ó, tá dando retorno desse. Tá dando retorno, né? Eu acho que vai ser melhor sem Tá. o microfone, não sei, deixa eu ver. Sim, microfone. Ficou o som massa. Então, beleza. Não, tá chegando. É porque o que eu tô falando tá chegando aí pra tu de novo com um tempo de atraso, entendeu? Aí a gente tá escutando duas vezes o que eu tô dizendo. Ah, não entendi, então. O que eu falo, chega depois o som pra mim de volta com uns 2 segundos de atraso. Rapaz, aqui tá normal, tá tranquilo aqui. Oxe. Vamos entrar em oração, então. Chuva não tem aqui hoje. Hoje tá normal, tá sem chuva. Amém. Galerinha, vamos dar uma moralzinha aí pra gente. Chama todo mundo aí nos grupos, avisa pra geral que hoje o bicho vai pegar. Hoje o assunto é pancada. Inclusive a galera que vai fazer, no caso, redação, tá recebendo daqui a pouco a ficha de redação. O tema é em cima do trabalho da gente hoje, viu, Marcelão? Beleza. Vamos embora. Hoje a gente vai falar muito aí sobre o processo de globalização, o que é que o jovem pode esperar desse mercado futuro, né? Tem muita coisa aí passando por alteração. O coronavírus veio para fazer uma alteração gigante nesse mercado, né? Muita coisa que está em jogo, né, Júnior? Muita coisa em jogo. Ideologias, administração, fronteiras, entra muita coisa aí em jogo. Perfeito. Muita coisa cultural, econômica, né? A gente tava ideologias, tem muita coisa aí que a pessoa precisa de verdade analisar com muito cuidado. Por isso que a pessoa ideal seria você aqui nessa live, né? Pra gente fazer essa diferença aí. Fico muito feliz em estar dividindo esse. Deixa eu ajeitar a franja aqui. Ajeitar a franja aqui. Fico muito feliz de estar aqui dividindo com você, ali, Nádia, ó. Nádia, e o Cupido aí já tá printando tua foto aí, meu Deus do céu. Marcelo Perfeitão daqui a pouco tá no Cupido MDM, galera. Entra lá na página Cupido MDM, beleza? E volta lá. Professor Lindão, Marcelo Perfeitão, agora vai. Essa história que é melhor. Tony! Né? Eu fiquei revoltado outro dia, Marcelo. Agora não, né? Outro dia. Fui me organizar para fazer a live, puxei o pente para dar aquele grau, tu olhou assim, vai pentear o quê? Eu falei, irmão, isso aqui, velho, é um trato massa, cara. O pessoal fica ironizando do velhinho careca, isso é onda, bicho. Absurdo. Mas essas carecas que elas gostam mais. E né? Mas aqui já tá demais, viu? Uma coisa é careca, outra coisa é careca, barrigudinho, velho, aí o bicho pega, pô, não tem bom não. Vamos embora. Galerinha, a gente vai começando, beleza? Valeu, Mônica. Né? Avisa pra galera geral aí, o bicho tá pegando, agora é pressão, só barba, mano. Só barba de respeito. Os cabeludos. Pera aí, calma. Agora, só os cabeludos. Duvido alguém dizer que eu não tenho cabelo, meu irmão. Olha. Vamos aí, né? Vamos pro moído. Marcelão, quando a gente fala de globalização, o que é que a gente pode trazer aí nessa pegada? Vamos lá. O que é que... O importante é iniciarmos dando a definição de globalização, quando ela começou, tudo mais, né? A globalização, ela pode ser entendida como essa forma de conexão, né, de países diferentes, dessa troca comerciais, né?
Existem duas teorias em relação ao início dessa globalização. Tem cientistas que defendem que foi com as grandes navegações, onde houve a primeira conexão de mundos diferentes, né? O velho mundo da Europa com a América, a descoberta da América. E tem cientistas que apoiam essa ideia que a globalização começou ali, mas tem cientistas que defendem que só a partir dos anos 70 que desenvolveu a tecnologia que a globalização ela vem à tona, né? A globalização, na realidade, ela é o ápice da fase do sistema capitalista que estamos vivendo hoje. Tá? Atualmente, vivemos num mundo capitalista globalizado e sem essa globalização não existiria o que temos hoje, um capitalismo financeiro e, além do mais, né, financeiro, informacional e tecnológico, que entra como ferramenta desse sistema. Então, tudo só foi possível com o desenvolvimento da tecnologia. Transporte, comunicação, que isso possibilitou essa troca de conhecimentos, né, vamos dizer assim. E essa troca comercial também. Tá? Esse exato momento, eu acredito que eu estou aqui de jeans, você está de jeans aí. Isso não é uma cultura nossa. Isso não é uma cultura nossa. Tá? Estamos num país tropical. E de onde isso veio? Isso veio lá da cultura norte-americana e, consequentemente, a gente toma como nosso. Tá? Então, tem uma certa tendência de homogeneização cultural, tem uma certa tendência de invasão de espaço e as fronteiras elas se acabam diante dessa situação. Mais alto lá. As fronteiras elas se acabam para produtos, por exemplo, a Coca-Cola ela circula livremente aqui, beleza? Não só aqui, mas em diversos países do mundo. Tá? E é um produto norte-americano. Tá? Tem país que é fechado, não aceita, por exemplo, não aceita Coca-Cola lá, Coreia do Norte, por exemplo, porque não faz parte desse processo de globalização. Tá? Outra coisa que eu posso falar sobre a globalização, a gente sabe que a globalização ela exclui. Nem todo mundo tem acesso a esse processo tecnológico. Por exemplo, na nossa sociedade é como todo mundo está com o celularzinho no bolso, né? Que são microcomputadores que nos conectam com o mundo todo. Tá? Mas tem sociedade que não existe isso. Tá? Como, por exemplo, os países africanos, que eles são exclusos desse sistema de globalização. A globalização ela não é homogênea. O nível de globalização nosso não é o mesmo nível de globalização do Japão, da Alemanha, da França. É isso aí. Basicamente, eu estava dando uma pesquisada também, eu sou muito curioso, né? Essa parte de globalização, o termo globalização, ele começa a ser difundido no final da década de 70, começo da década de 80. Né? Mas eu pessoalmente, dentro do meu raso conhecimento, né, eu costumo dizer que globalização eu também concordo com o processo de navegação. Né? Até porque ali a gente tinha também um processo, de certa maneira, né, comercial sendo ali, né, acontecendo, e essa troca cultural também começa, na verdade, a acontecer ali, naquele momento. Né? Justamente. Na verdade, a gente precisa começar a ter um olhar muito crítico com relação a isso, porque a gente costuma falar de globalização e a gente volta para a tecnologia, mas o aspecto cultural também é muito influenciado. Né? Inclusive, vocês têm um exemplo ótimo, bicho. Só um momento. É assim, a globalização ela é uma fase do capitalismo, mas a tecnologia ela entra como ferramenta da globalização. Beleza? Bom, aí, como você falou desse processo de conexão de mundos diferentes lá nas grandes navegações, basta você olhar o pessoal do período da colonização. As vestes deles eram conforme quem? A Europa. Então, ele difundia para cá, para o nosso país, a forma de vida do europeu. Tá? Que isso foi mudar depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai começar a copiar os Estados Unidos da América, que se tornou aí a grande potência, né? Perfeito. A gente, de certa forma, passou muito tempo com aquela visão eurocentrista, né? Muito enraizada em todos os aspectos que a gente fazia, político, econômico, cultural. Né? Uma visão muito preconceituosa, também vinda daquele velho continente. Né? O velho continente. Né? E Yasmin estava até fazendo uma pergunta aqui. Ela fez uma pergunta, duas. A primeira, no caso, eu vou ter que voltar aqui o texto. A segunda já dá para a gente ir adiantando. Escambo já é uma forma de globalização? Não, o escambo ele vai ser o início do processo do mercantilismo. Né?
essa troca comercial ela dá início ao comércio. O escambo ele vem antes da globalização. O período medieval ele é colocado como pré-capitalismo. Como a globalização ela é ferramenta do capitalismo, só vai surgir após aí a subida dos burgueses ao poder e a derrubada da monarquia, né? Não chega a ser no início da derrubada da monarquia, mas quando começa ali os burgueses, junto com a monarquia, financiar as navegações, aí começa o processo de globalização. Aí intensifica também o processo de comércio, que é a primeira fase do capitalismo, a fase mercantilista, né? Aí, para mim, também, eu defendo essa ideia, que a globalização ela começa ali. É essa conexão de mundos diferentes, né? Exato. Eu sou totalmente a favor dessa linha de pensamento. Eu não sou a favor. Uma coisa é a criação da palavra, né? Uma definição, digamos assim. O termo globalização só vai acontecer... Travou? Júnior? Ai, começou. Júnior, foi a minha que travou? Foi a minha? Eu continuei aqui normal, eu tava vendo todo mundo aqui de boa. Tá, mas estão escutando agora, né? Viu? Tá de boa, tá chutando. Tá. Sim. Vamos lá. Eu tava no caso falando aqui. Conseguisse me chutar, Marcelo? Tô. Pronto. Aí tem uma outra pergunta também de Yasmin, ela botou assim: professor Marcelo, eu acho que ela tá te achando um gatão aí, que tu fala. Marcelo, fala um pouco sobre velho mundo, no caso o conceito de velho e novo mundo, basicamente. Dá uma orientada pra gente aí, Marcelo. Beleza, vamos lá. Nádia tá falando, tá travando. Veja aí se realmente o pessoal tá escutando. Galerinha, tá chutando de boinha, vocês estão ouvindo a gente agora, tá? Som e imagem tá de boinha. Dá um joinha aí pra gente, por favor. Fred, eita. Perdão, galera, perdão. Vamos lá, acho que eu posso responder, né? Vamos embora. Marcelão, no caso, conceito de velho mundo, novo mundo, como é que a gente poderia ter uma visão sobre isso? Veja, antes do descobrimento das Américas, né, o que se conhecia era quem? A Europa em si. A Ásia já se conhecia por conta das especiarias que eram buscadas lá na China, na Índia, tá, para o processo também de trocas comerciais. E a parte norte da África. Tá? Aí sim, isso foi denominado de Velho Mundo porque era parte do planeta Terra que era conhecido, com os antigos impérios que se desenvolveram. Beleza, tudo tranquilo. Com as grandes navegações, é que se descobriu as Américas, mas só que Cristóvão Colombo estava procurando uma nova rota para chegar até as Índias, porque foi fechada a rota ali da seda, a rota também das especiarias indianas, pelo Império Turco Otomano, né? E com o fim dessa passagem, eles começaram a contornar a África para poder chegar até lá. Como se descobriu que a Terra é redonda, viu, gente? A Terra não é plana. Meu Deus! Teve a ideia do seguinte, pegar a embarcação, e tentar dar um giro no planeta Terra e chegar até as Índias, né? Para saber se realmente seria mais rápido do que contornar a África. E com isso descobriu-se a América. Então o velho mundo é a América, o novo mundo passou a ser, aliás, o velho mundo é a África e a Europa, né? Pega no norte da África a Europa e a Ásia, e o novo mundo ficou conhecido as Américas. E no século mais tarde foi descoberto também a Oceania, que começou a ser chamada de Novíssimo Mundo. É essa a definição aí, por isso é chamado de Velho Mundo lá, ó. Gratidão, meu amor. Agora, Marcelo, a gente já teve aí um conceito histórico, a gente já traz aí esse processo de globalização da sua origem. A pergunta que agora a gente começa, menina, a gente tá com live internacional, tem uma menina na Inglaterra, né? Agora a priminha aqui, ó, lá da França aí, mandando um oizinho aí pra gente. Valeu, prima. Cheirão pra você aí. Vamos embora. Marcelo, perspectiva de futuro diante desse cenário econômico.
A gente tem encontrado, né, nesse processo de globalização e nesse processo político que tem acontecido, o jovem brasileiro, vamos focar no Brasil, com uma dificuldade imensa de acessar o mercado de trabalho, até porque são poucas as políticas públicas voltadas para a inserção desse jovem. Né? A gente até dá um diploma, mas a gente não insere o cara no mercado. Né? Então, assim, o que a gente poderia esperar? Que tipo de transformação? O que a gente, no caso, poderia fazer de diferente, né? Ou visualizar? O que o jovem deveria atuar de uma maneira diferente, né? Para garantir um futuro diferente? Opa, tem gente da Austrália também aqui com a gente agora. Agora vai. Vamos embora. Dominando o mundo. É globalização, né? Olha aí. Ferramenta da globalização. Vamos lá, Júnior. É o seguinte. Os jovens eles têm que estar inseridos no mercado de trabalho visando agora a tecnologia, que ela é de suma importância. Tá? A globalização hoje ela exclui aquela indústria 3.0. Hoje se fala na indústria 4.0. Né? É uma indústria totalmente tecnológica. Então, o nosso país ele fica com o pé atrás diante desse desenvolvimento, porque sabemos que o índice educacional nosso é lá embaixo. Perfeito. E se produz tecnologia quem tem o índice educacional lá em cima. Então, se faz necessário um olhar diferenciado, não só dos nossos jovens, mas também dos governantes, para a educação. Tá? Não tem mais aquela ideia, Júnior, a indústria vem aqui para Belo Jardim ou para Recife, porque a mão de obra é barata, a matéria-prima é barata, barará, barará. Mão de obra barata não chama mais atenção. Mercado consumidor chama, tá? Matéria-prima chama. Mas é necessário também que essa mão de obra hoje seja qualificada. Então, na indústria 4.0, você vai ter uma centena de robôs, né, ali produzindo e uma única pessoa dominando aqueles 50, 60 robôs que estão ali produzindo. Então, esse cara que está ali à frente, ele tem que estar altamente com o nível cognitivo lá em cima. Né? Ele tem que estar estudando demais. Então, não tem saída. Estamos na terceira revolução industrial, que é a revolução técnica, científica e informacional. Então, aqueles que não estudaram, vai ficar para trás. É isso que eu tenho que dizer. A gente estava fazendo análise, estava fazendo um estudo de mercado, estava com um outro grupo, e o pessoal estava, no caso, analisando o seguinte. É incrível que a gente tem aqui em Goiânia a fábrica da Jeep, né? E o engenheiro de automação, que é o responsável por essa parte, é alemão. Se traz um cara, se paga a moradia, se paga para ele estar aqui com a família, tudo de melhor para essa família, para garantir que ele queira vir até o Brasil, que ele se submeta a essa situação. É um absurdo. Aqui mora no país tanto dinheiro e a gente com tanto engenheiro formado, a pergunta é por que não pega essa galera e coloca? Aí é quando a gente chega na palavrinha-chave que você acabou de falar de maneira brilhante. Qualificação. Né? Às vezes, boa noite, Rafinha. A gente, às vezes, na verdade, perde, no caso, a parte da qualificação profissional. O nosso jovem ele é treinado, muitas vezes, a resolver questão, mas não é treinado a pensar sobre a questão. Né? Esse mercado 3.0 era um mercado muito do faça isso, faça aquilo. Hoje, se tem uma visão muito voltada para uma linha de pensamento de Steve Jobs, que ele dizia o seguinte, Bill Gates, que dizia o seguinte, que Bill Gates, que ele dizia o seguinte, que não tinha sentido contratar alguém perito em uma área para eu dizer o que é que aquele alguém vai fazer. Eu já estou contratando para aquele cara pensar em trazer a solução para mim e não para ele trazer o problema. O problema eu já estou vendo, por isso que eu te chamei, cara, para tu resolver isso daí para mim. Se eu soubesse resolver, eu não estava te pagando. Né? Então, é uma coisa que o jovem tem que começar a refletir. Né? É por isso que, de certa forma, em alguns momentos eu sou também a favor dessa prova do Enem. Porque é uma prova muito contextualizada e obriga o jovem a ler. Né? Obriga o jovem a ter uma visão muito ampla. Gosto da disciplina de redação também por conta disso. Vê que casamento interessante. De verdade, Marcelo, se o cara não presta atenção na aula de geografia com você e com os outros professores, Deus que me perdoe, mas ele está cometendo um tiro no próprio pé com relação à redação. Né? Ele não vai conseguir desenrolar. Se cair uma temática como essa, quem vai salvar o cara são vocês. Eu estou aqui para dar a técnica, mas quem vai salvar é o professor de história, o professor de geografia,
Um outro professor que é muito de sociologia, que é fundamental para todos nós, e é muito relegado, muito colocado de lado, como se fosse uma submatéria, e não é. Né? Então, são pontos que são muito importantes. E nós que já passamos pelas universidades, é cobrado de nós sociologia e filosofia lá, não tem para onde correr. Então, são matérias que você deve levar a sério, porque vai desenvolver teu senso crítico, teu senso de análise. Né? Então, dentro dessa situação, são ciências muito importantes. Muito importante. Não é só redação em matemática que é importante. Exato. Eu sou muito As humanas, elas trazem também. esse senso crítico de análise da sociedade. Eu amo isso, bicho, olhar para a sociedade e começar a ver pontos positivos, pontos negativos, né, nessa situação. Exato. Bel, nossa monitora de redação aqui, ó, ela está falando uma coisa muito certa. As empresas querem funcionários que vejam o problema, mas que já encontrem a solução. Assim, quando avisar o chefe, já tem que chegar e dizer, ó, a gente tem um problema aqui, mas já está resolvido. E basicamente é isso. Exatamente. E não alguém que diga, temos o problema, e bota a mão na cabeça. Quer dizer, se o chefe estiver viajando, a gente para a empresa, não tem sentido. Só para usar o termo que você falou, que o engenheiro lá da Fiat, da Jeep, né, da Jeep, ele é alemão, o nome disso é fuga de cérebro. Tá? Aquelas pessoas mais competentes, eles vão trazer. Mesmo sendo um país subdesenvolvido, mas o salário compensa para um cara desse. E por que não pegar aqui? Não pegar aqui porque muitas vezes as pessoas estão ali, ó, diploma debaixo do braço, acabou-se. Entendeu? Tem que ter especialização, tem que correr atrás. E existe também um pensamento muito perigoso que circula no Brasil em todas as esferas. Né? O pensamento do eu já acabei meus estudos. Eu já acabei meus estudos, é complicado. Né? Às vezes eu vejo a pessoa que está no ensino médio e faz, e aí vai fazer o que agora? Que curso? Ah, não, já acabei meus estudos. Já acabei meus estudos. Né? E às vezes a nível universitário também acontece isso, não quer fazer uma pós, não quer fazer uma especialização, não quer buscar, inclusive, especialização em outras ramificações, quer ficar atrelado a um único ponto. Né? É um pensamento que, querendo ou não, é da década de 80. Na década de 80, você se formava, ficava perito naquilo, e só com aquilo ali você ficava bem financeiramente. O resto da vida era uma aposentadoria vitalícia. Exato. Hoje isso não vai acontecer. Você tem que estar se renovando o tempo todo. Quer ver só um exemplo? A gente está aqui, no caso, pegando, veja, uma situação muito forte. A gente está hoje dando aula por onde, Marcelo? Eu entendi. Pelo Instagram. A gente hoje está dando aula onde? Pelo Instagram, né? Nossa live. Pelo Instagram. Exato. A pergunta é, será que depois de todo esse processo que está sendo vivenciado, a gente consegue ter aula exclusivamente presencial e essa ferramenta online vai ser deixada de lado? Eu acredito que não. Acho que uma certa tendência de se aumentar. Né? Exato. Uma certa tendência de se aumentar. Veja, vivenciamos um mundo que esse mundo ele está cheio de situação. Esse vírus que está, o Covid-19, que está hoje na nossa sociedade, pelo meu conhecimento, foi o único que põe um medo tão grande na sociedade que a sociedade ela se tranca. Tá? Isso pode ser o primeiro de muitos. A gente vem com uma série aí de ebolas, H1N1. Tá? Claro que houve uma pandemia, mas assim, foi resolvido de uma forma muito rápida. Só que o ebola, como a Aline disse ontem, o Covid-19, ele veio com uma mutação que ninguém conhecia. Né? Então isso pode ser que, sendo esse problema agora, pode ser que surjam outros depois. Tá? Na verdade, acredita-se que vão surgir, né? Pois é. E a pandemia, ela está totalmente entrelaçada com a globalização. Porque se fosse a China e a China fosse isolada lá desde a época da União Soviética, talvez só tivesse nos países soviéticos, tá? Que eles que mantinham relações econômicas. Mas hoje não adianta. Minha gente, eu estou em Belo Jardim, interior de Pernambuco, olhando para a nossa região, é a região mais pobre do Brasil, é o Nordeste, eu não tenho o que falar, vai ser isso mesmo, é isso mesmo. Tá? É mais pobre do Brasil, é o Nordeste. E nesse sentido,
Minha gente, olha a globalização como ela está. Eu estou no interior, tá, da região mais pobre do Brasil e o Covid-19 chegou aqui, cara. Para você ter ideia. Cara, eu vou te dizer uma outra situação. Tu tá no interior, na divisa Agreste com Sertão, se eu não estou enganado. Isso, é aí ou é isso. Arco Verde? É aí já, né? Aqui é quase sertão mesmo. Até as características climáticas é mais para o sertão. Pronto, você tá na divisa Agreste e Sertão. E tu tá fazendo uma live com gente na Austrália, na Inglaterra e na França te assistindo. Pois é. Agora, então a gente, na verdade, tem que começar a mentalizar o que é que, na verdade, está começando a se desenhar. Dependendo da situação, às vezes, um profissional pode estar, de repente, atuando, não é mais em 2 ou 3 empresas, é em 2 ou 3 países. Exato. Eu tenho gente que trabalha comigo no Casa Bloco de Isoladas. Esse ano ainda está por aqui, né? Pernambuco. Mas no ano passado tinha gente que era de Santa Catarina e que estava na Isolada comigo, Marcelo, online. Então, assim, querendo ou não, são visões que a gente tem que começar, na verdade, a visualizar. Né? Rainan trouxe uma pergunta aqui, ele está quase chorando. Né? Se a gente não responder, ele vai entrar em depressão e vai pegar manga e comer com leite. Né? Então vamos embora, Rainan, resolver a tua vida agora. Rainan botou assim, Marcelo, fala um pouco sobre globalização aliada aos conflitos, ou seja, o processo de globalização, o que é que ela tem a ver com os conflitos? No caso, a parte política, econômica, por aí. O bom é que a gente vai fazer uma linhagem para o que está acontecendo hoje, se está todo um risco a essa globalização e tudo mais, né? Bom, gente, é o seguinte, a globalização, ela facilitou as trocas comerciais, mas ela acirrou também as disputas econômicas, tá? Ela acirrou também as disputas e o fechamento de suas fronteiras para o terrorismo, por exemplo, tá? Os Estados Unidos demonstrou claramente em 2011, com aquele ataque das torres, né? 2001, da torre, né, do World Trade Center, onde foi colocada ali abaixo. Rapaz, o terrorismo, quando conseguiu penetrar no país mais potente em termos bélicos. Então, isso põe a queixa várias situações do que temos hoje do sistema global e do capitalismo, do neoliberalismo também, como o sistema político, econômico, administrativo. Perceba que os Estados Unidos tenta de todas as formas agora fechar sua fronteira, em meio a um neoliberalismo que prega, olha que contraditório, que prega a livre circulação de pessoas, de mercadoria, de bens, tá? Como é o ápice da globalização, do capitalismo, do neoliberalismo, é a União Europeia, onde as pessoas circulam livremente sem necessariamente estar passando ou apresentando visto. Dentro dessa situação, o que é que tem? É um vale de metrô. Pois é. Não. Justamente, ligando países diferentes aí. Aí você pega uma religião, uma cultura árabe, o islamismo, que é contra totalmente a esse sistema e que encontra brechas para penetrar na maior potência bélica do planeta Terra. Até aí tudo bem, tá? Aí você vai muito mais além. Começa a guerra na Síria, tem guerra na Síria, a invasão no Iraque, a invasão do Afeganistão. E essa situação fez o quê? Refugiados. Correr para onde? Para a Europa. Porque a Europa é aberta. Quem estiver lá pode ser. Aí vai correr para onde? Para os países de maior potência. Alemanha, Inglaterra. Aí a gente tem como consequência o quê? O Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Que sai, não sai. Porque sabe que se sair, a economia vai dar para baixo. Tá? Vai quebrar. Mas, ao mesmo tempo, o medo ao terrorismo. Tá? O medo a... Porque, assim, o refugiado, ninguém sabe quem é quem. Tá? Exato. E ele também tem a intenção de fechar a fronteira para poder garantir também um emprego para a pessoa local. Aí é uma outra problemática muito séria também, né? Aí vem xenofobia, né? Que é diferente de preconceito. Tá? Aí vem uma série de fatores. Essas pessoas que estão migrando de uma forma forçada, eles não estão indo porque eles querem. Eles estão indo porque estão necessitando, porque se ficar lá, vai permanecer lá, vai morrer.
né? E muitos deles não conseguem nem atravessar lá o oceano, aliás, o mar Mediterrâneo, para chegar lá na Europa, porque as consequências é drástica, né? Para eles atravessarem ali, muitas vezes, eles estão num bote que não aguenta nada, né? E a gente Eles estão, na verdade, a mercê de piratas, né? São os piratas, no caso ali, que são muito perigosos. Né? A gente, na verdade, também tem um dado curioso. Veja como é a situação. A gente está falando com tanta preocupação, a gente fala com tanta preocupação e vê tanta gente fugindo de um local como, por exemplo, a Síria. E a Síria está em guerra, já faz um certo tempo. Se eu não estou enganado, a Síria entrou em conflito, acho que em 2010, 2011, se eu não estou equivocado. Né? Foi quando começou o problema, 2012 já estava no auge. Né? E no auge do conflito na Síria, morria menos gente por dia do que no Brasil. Que aí a gente vai acirrar a questão das desigualdades sociais, fazendo elo comparativo com guerra. Meu amigo, tem assunto aqui para a gente passar 3 dias debatendo. Pois é. Mas deixa eu responder aqui a cara colega aqui. Ela perguntou por que tantas guerras lá no Oriente Médio. Tá? Tem uma pergunta antes, ô Marcelo, tem uma pergunta antes aqui. Ó. Então, faz aí para mim, gente. Vamos fazendo, vou puxando aqui para a gente ir acompanhando, vê. A pergunta que teve, a primeira aqui, foi assim, ó. Fala sobre a influência geopolítica de acordo com o Corona e as previsões de mercado de trabalho para o nosso país subdesenvolvido. Vê, cara. Antigamente a galera costumava pegar um pouco mais leve, tá ligado? Agora a galera tá ligando 1 a 12, daí tá parecendo tropa de elite. Na cara não pode estragar o enterro. Mas isso é ótimo, isso é muito bom. É ótimo. Mas sabe o que é isso, Marcelo? Peraí, É uma galera. Na verdade é uma. É porque o que acontece é o seguinte. Quais as consequências? Eu vou reformular a pergunta para ficar mais direcionada. Com a previsão de futuro de acordo com os acordos geopolíticos existentes diante desse cenário de globalização e corona. Né? Eu ainda vou piorar a tua situação. Lembrando que hoje, em Pernambuco, 5 mil pessoas foram desligadas no mercado de trabalho, segundo fontes, né, publicadas no Diário de Pernambuco. 5 mil demissões por empresas que não estão conseguindo, diante desse cenário, manter nem aluguel, nem as contas e muito menos o salário. Baixa o tarô aí e empurra o pé para o futuro. Eu vou voltar a 2008, beleza? A globalização ela vem pondo em cash, na realidade, né? Porque os conservadores, os nacionalistas, os populares, eles defendem o fim da globalização na realidade. Tá? O coronavírus é a gota d'água para transbordar tudo isso aí. Em 2008, foi a última recessão econômica que aconteceu nos Estados Unidos, beleza? E que se espalhou no mundo todo. Que até hoje, poucos brasileiros entendem essa situação, que o neoliberalismo ele está em crise no mundo inteiro. Isso é fato. Tá? Aí vem a questão do terrorismo, aí vem a questão climática, aí agora essas pandemias. Aí a pergunta que não quer calar, eu vou voltando com uma pergunta, né? Até que ponto um país ele tem que abrir suas portas para o mercado exterior e colocar a sua população em risco de diversas formas? Seja ela climática, seja ela do terrorismo, seja ela de uma pandemia. Tá? Então se coloca muito em cash se a globalização ela realmente vale a pena. E sem falar também na homogeneização cultural, que é essa sede exacerbada de consumo a qualquer custo, né? Que é o jeito americano de se viver, American Way of Life, né? Que coloca aí as pessoas para consumirem. E a que ponto a gente vai chegar nesse consumo? Será que nosso planeta Terra vai suportar tudo mais? Então a globalização ela está sendo colocada aí contra a parede, vamos dizer assim. Diante do cenário que estamos vivendo, o nosso país ele pode sim sanar diversos problemas fazendo o que antes estava fazendo, no meu pensamento. Aumentar as trocas comerciais com um vizinho aqui que se torna mais fácil. Bem mais fácil.
E isso pode sim fortalecer o nosso mercado interno, tá? E fortalecer também o Brasil diante de uma região chamada América do Sul. Beleza? Então, há uma certa tendência desses blocos eles se isolarem, tá? E gerar até mesmo uma rivalidade entre blocos diferentes. Porque essas trocas comerciais a nível global, ela está perdendo força. Já se sabe que ela está perdendo força. Aí eu chamo a atenção para os BRICS. Brasil, Rússia, Índia e China. Tá? E em 2011 entrou um S aí que ficou BRICS por conta da África do Sul. Onde em 2008 esses países cresceram economicamente em meio a essa crise mundial. E perguntaram-se por quê? Porque essas pessoas não estavam, aliás, esses países, eles não estavam dependendo mais da grande potência que era Estados Unidos, países europeus, o Japão. Começou, na verdade, a diversificar o mercado. Justamente. Eu não posso ficar à mercê de uma única potência norte-americana, por exemplo, dos próprios Estados Unidos, ao ponto de esperar ela. Se ela chegar a falir, eu vou quebrar também. O que aconteceu em 1930, aliás, 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores, que vem aqui, refletir aqui no Brasil, em 1930, que Getúlio Vargas vai pegar o café, vai começar a queimar, tudo mais. Então, exatamente. É inteligência, tem que usar da inteligência. Tem aí empresas fechando? Tem. Mas sabe por quê? Infelizmente, falta plano de ação, falta metas para o nosso país. Existem duas situações, né? Os países que têm uma política administrativa forte e aqueles que são frágeis. Infelizmente, o Brasil foi pego de surpresa pelo coronavírus em um momento de uma fragilidade política enorme. Enorme. E também com uma falta de estruturação, porque, querendo ou não, a gente está aí, né, com políticos que estão mais preocupados em um tentar derrubar o outro, tentar puxar o tapete do outro, do que preocupado com a própria população. Né? Eu estava conversando isso aí, inclusive, eu acho que foi com Nádia, eu não lembro bem, falando que a gente tem que parar um pouco de levantar a bandeira de direita ou de esquerda e lembrar do povo que está no meio, sem saber nem o que é direita e esquerda, e está levando lapada de todo lado. Né? A gente também tem que acordar para isso. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Quando eu estou falando de fragilidade política, eu estou me relacionando à esfera nacional e estadual também. Né? Quando eu olho dessa situação, veja, eu vou comparar, por exemplo, Estados Unidos. O que é que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Eles estão lá no combate contra o vírus também. Mas foi publicado que cada norte-americano que está trabalhando, ele vai receber $1.000. Isso equivale para nós R$5.000. Veja, isso aqui é um governo forte. Basta a gente olhar, Júnior, basta a gente olhar a história. O que é que os Estados Unidos fez para sair da recessão em 1929? Tá? O governo teve que gerar trabalho, meu caro. O país quebrou. Muita gente se suicidou, passando fome, perambulando pela cidade sem ter o que comer, sem ter casa, sem ter nada. E o que é que o governo fez? Roosevelt gerou trabalho para o povo. E o povo trabalhando, eles estão recebendo, ele vai fazer o comércio girar. Vai girar a economia novamente. Pois hoje eu não posso chegar para tu, Júnior, e dizer assim para tu, Júnior. Ó, Júnior, tu vai ficar 4 meses sem receber. Sabendo que o teu patrão, muitas vezes, o lucro dele do ano passado dá para ele pagar um salário mínimo a milhares de pessoas por 4 meses. E ele ainda ter lucro. Né? Sem falar na carga alta de tributação que temos. Tá aí, tá batendo na nossa porta. IPTU, IPVA, tá? Os cartões vão chegar e por aí vai. Então o povo vai se sufocar de qualquer forma. Ele dentro de casa ou ele fora, está à mercê dessa situação, dessa recessão econômica. A gente viu agora, saiu uma notícia, né? Bolsonaro, o presidente, ele está, no caso, com o intuito de liberar não R$200, mas R$600 para o povo. Meu amigo, 600 já. Cara, eu sei que está um pouco distante dos 5 mil dos Estados Unidos. Mas assim, já é 600. Olha, detalhe. Para quem é trabalhador autônomo. Pausa. Como é que tu vai provar isso? Tu tem que ter, no caso, a tua microempresa aberta. Beleza?
Aí a pergunta que eu vou novamente chegar e bater na tecla. Por exemplo, Recife, Caruaru, que são 2 polos grandes, muita gente sobrevive da seguinte maneira. Pega o Bolsa Família, R$70, vai no mercado feito, por exemplo, Atacado ou algum mercado desse grande e compra tudo de água mineral. Compra 50 centavos a água para vender R$1 no sinal. No final do dia, ele tem R$140. Que 70 ele vai comprar alguma coisa para se alimentar, ele e a família, e os outros 70 ele vai ter que recomprar de água para poder no outro dia estar lá. Essa galera não tem direito a isso e não pode estar vendendo nada na rua, e mesmo que estivesse também não estaria lucrando. Ponto 1. Essas pessoas não existem. Ponto 2. Nosso amigo perguntou, e os feirantes? A gente viu, hoje estava circulando, foi no caso aí, colocado nas redes sociais um vídeo, né, de umas pessoas que estavam com carrinho de mão vendendo frutas e vendendo, se eu não estou enganado, macaxeira, né, que muita gente chama de aipim. E o pessoal, no caso, pegando, tomando, jogando dentro do carro da prefeitura, agredindo os feirantes que estavam tentando pegar a comida de volta, agredindo. Teve um rapaz que levou um mata-leão e o pessoal, quando foi tirar ele, apanharam. Aí a pergunta é, essas pessoas, elas são menos brasileiros? Como diria Milton Santos, né, plagiando ele, o grande problema é que a classe média e alta não quer direito, quer privilégio. E a classe popular nem direito tem. Afinal de contas, elas nem existem. Elas não são ouvidas. Né? E é nesse momento que a gente tem que começar uma análise diferenciada. Quem sou eu? Onde eu estou? O que eu quero para mim? Principalmente como garantir um futuro diferenciado. Né? Futuro, posso estar equivocado, se eu tiver, me corrija aí, Marcelo. Mas esse futuro... No... Oi. E outra coisa que chama a atenção é a legalização dessas pessoas que o próprio governo defendeu há sei lá, 6 meses atrás, colocando que essas pessoas... A gente não pode falar de trabalho informal, mas no Brasil é trabalho de qualquer forma, está gerando lucro. A informalidade leva a isso, cara. Se eu legalizo a informalidade, eu legalizo o subemprego, eu legalizo essa situação e diante de uma pandemia, diante de uma catástrofe, essas pessoas vão ser ajudadas como? Tá? O despreparo que eu falo é esse. Né? Aí a gente tem várias pessoas aí que são especialistas políticos agora, né? E fica colocando, defendendo bandeira de A, bandeira de B. Eu achei engraçado, uma ex-aluna hoje me trouxe um vídeo de Siqueira Júnior, ele falando sobre a liberação tal. Aí ela perguntou o que é que o senhor acha. Aí eu fui e falei. Ele já respondeu para mim. Ele disse que só tinha até a 7ª série. Então ele não sabe nada. Ele quer que o povo vá para a rua. E ele quer que a filha dele fique dentro de casa. Como assim? Aí ele se contradiziu com as próprias palavras, entendeu? Eu vejo muito um moralista de fachada, entendeu, Júnior, também, dentro da nossa sociedade. A nossa sociedade ela é muito frágil de conhecimentos políticos, administrativos, e a gente vai pagar por isso atualmente. Não tem para onde correr. A gente, na verdade, encontra pessoas que dizem uma frase, né, que eu não estou lembrando agora, eu acredito que foi Aristóteles disse: maldito seja aquele que não gosta de política, porque será governado por aqueles que gostam. Né? E aí a gente vê no caso que a população brasileira persiste vários séculos depois em não gosto de política, não quero saber de política, isso é muito chato. E quando quer dar uma opinião, dá uma opinião baseada exclusivamente em achismo, né? Em coisa momentânea. A galera, na verdade, está virando um político de internet. A galera é formada em geopolítica pelo Facebook. É brincadeira. Né? As pessoas não procuram nem mesmo a fonte de origem e querem ter uma opinião. Né? Voltado para a questão de mercado futuro, previsão, eu acredito que, querendo ou não, a gente precisa começar a se adaptar a novas ferramentas. A gente vive em um país que o governo, infelizmente, é muito frágil. E não é porque é o governo atual. São governos muito frágeis. Né? Eu estava vendo o documentário, né? Democracia em Vertigem, e tem uma frase de Lula que chama muita atenção. Né? Lula desce a rampa do Planalto após entregar a faixa presidencial, muito punk essa parte, e ele diz assim: se Jesus viesse governar o Brasil, para poder fazer política, ele tem que fazer aliança até com Judas. Pô,
Poxa, nossa democracia é frajuta, ela diante dessa situação, ela é troca comercial, basta assinar e levar uma bolada, bicho, já era. Exato. Então a gente, na verdade, está vendo aqui um sistema onde, por exemplo, eu estava no caso dizendo o quanto é difícil governar. Eu levantei a seguinte questão, uma questão moral, né, que eu não vou levantar para você, mas para você ficar ciente do que eu fiz com meus meninos, a minha maldade. Eu sou professor maldoso, eu não levanto bandeira, mas eu boto todo mundo para pensar. Eu fiz o seguinte, Marcelo, imagine que você é o prefeito de Belo Jardim. A gente sabe que já teve caso aí do coronavírus, e você, no caso, deseja pegar todos os moradores de rua e colocar dentro das escolas que estão fechadas para deixar eles em isolamento, garantindo a alimentação. Pô, tu lança, no caso, esse planejamento. Aí, de repente, a Câmara se reúne online e diz: aprovo não. Agora, tudo depende do quanto o senhor está interessado em investir, prefeito. Marcelo, você aceita ser corrupto e salva essa galera? Ou você é uma pessoa totalmente ética que vira as costas e deixa o teu povo morrer? Não me responda. Isso é só para reflexão. Mas entendeu a pancada? Botei meus meninos para começarem a refletir. É muito fácil a gente, na verdade, criticar Neymar, mas quem tem coragem de botar a camisa 10 e bater o pênalti no final da Copa? Verdade. Verdade. Entende? A gente, na verdade, precisa começar a entender. Então, diante dessa fragilidade que não vai mudar, pelo menos não nos próximos anos, de boinha, vamos simplesmente focar naquilo que a gente pode fazer, com aquilo que a gente tem. E o que é que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem? Primeiro, estude. Estude muito. Quando você achar que está muito cansado, lembre de onde você está e pense, quer continuar aí? Não, então estuda mais. Foca mais. Hoje pela manhã eu estava fazendo uma live chamada Mentalidade Espartana. Eu fiz perguntas básicas para eles, Marcelo. Essa aí tu pode me ajudar, cara. Essa tu me ajuda respondendo. Vamos lá. Marcelo, ficar rico é fácil? Não, mas aí, se você correr atrás, você pode chegar lá. Mas tu concorda que é difícil? Eu sinto minhas dificuldades, mas porém, contudo, todavia, eu posso fazer algo diferente e posso chegar lá. E entretanto. Marcelo, ter uma super casa é fácil? Não, mas é um sonho que não é impossível. Ter um super carro é fácil? Também não, mas também não é impossível. Tudo depende das minhas forças, da minha capacidade, da minha, vamos dizer assim, do que eu estou correndo atrás, das minhas metas. Tá? Exato. De metas, vamos falar de metas, não vamos falar de sonho, porque o sonho já é o carro, é a minha meta. Sonho já é o cara, é o sonho. Mas aí a gente chegou a falar o quê? Sobre dificuldade, não foi isso? Dificuldade. Massa. Então vamos pro outro lado. Ficar pobre para sempre é fácil? Não, é difícil. Chegar para fazer feira e não poder fazer a feira decente é fácil? Não. Olhar para o filho e não poder oferecer o melhor é fácil? Não. Então escolhe a porra do difícil e te agarra com ele, irmão. Eu prefiro a porra do difícil de ter uma vida. A vida é feita de escolhas. Então a gente, na verdade, tem que maratonar. Ah, eu tô cansado, velho. Faz. Vai. Só continua. Né? Outra coisa, comece a se atualizar. A rede social não é somente para postar foto e ganhar curtida. Não é somente para mostrar o quanto você é capaz de rebolar na frente de uma câmera. Deus que me perdoe. Não é por isso. Você pode ter o talento ninja que for. Pode ser que você dê certo. Mas use a sua rede social também para... Exato. Use a sua rede social também para outras possibilidades. Para mostrar quem é você pela sua essência. Pelo teu poder de mudança. A gente tá aí, o MDM tá fazendo um trabalho diferenciado pra caramba essa semana todinha com live. Quase todos os horários tem live. A gente tá aqui fazendo live, mas estava tendo uma live agora há pouco de física, velho. A galera botando o terror aqui. A gente tá aqui numa pancadaria dessa. Galera, vamos pra cima. É simples. Amanhã eu vou estar aqui com Pedro Botelho, amanhã de 8 horas da noite também. Pedro Botelho trazendo aí a questão de mentalidade. A gente vai estar falando, na verdade, sobre saúde mental, depressão, a doença do século. Ó pra aí, velho. Que porrada. Porrada. Só lapada. Que vai ser uma série de consequências após esse coronavírus. Imagina com toda certeza. O quanto de preconceito aumentou diante, por exemplo, da China.
Aí é um produto chinês, vai gerar muitas piadas. Aí é um chinês... Crise de ansiedade. Crise de ansiedade para o jovem. Imagina essa galera toda que vai fazer o Enem e tá aí nessa pressão. Crise de ansiedade, galera. A gente vai bater forte amanhã. Beleza? Mas é como o Stephanie está dizendo, ó, soldado que sangra do treino não morre na guerra. Foi isso que eu estava dizendo hoje de manhã. O pau canta, meu velho. Meu irmão, sangrar é agora. A gente vai sangrar agora, porque a guerra da gente só dura 10 horas, que é a prova do Enem. A gente vai chegar lá e a gente vai chegar lá. Não é de pistolinha para dar tiro na guerra, não. A gente chega lá de bazuca e sai quebrando tudo, papai. Estamos aqui para isso, né, Júnior? Vamos botar para moer. Galerinha, queria agradecer a vocês, agradecer o senhor, mestre Marcelo, também conhecido como Perfeitão. E galera, se liga. Marcelo, tu gosta de passear, não é isso? Muito bom. Galera, se liga, promessa para vocês. Marcelo faz carão. Galera, hora do print, mete print para cima, faz carão. Beleza? Galera, se você marcar, professor Marcelo, me marcar, certo? Se você marcar nós dois aí e marcar o MDM, dizendo, eu quero é aula, sou MDM, você vai receber Marcelo, eu vou levar ele nas unidades MDM para a gente fazer um aulão. A gente vai de testa, fazer um aulão em todas as unidades. Segura a pressão. Vamos que vamos, galera. Você vai botar assim, ó, eu quero aula com Perfeitão e Painho. Eu quero aula com Perfeitão, decora isso, eu quero aula com Perfeitão e Painho. Sou MDM. Se você fizer isso, vai receber a visita de nós dois nas unidades todas. A gente vai passar, quando voltar às aulas normais, a gente vai botar para quebrar. Beleza? Galera, beijo na testa, beijo no coração. Dá um tchau aí, Perfeitão. Menino, Perfeitão é lindo demais, mano. Fiquem com Deus. E não escute Júnior, não tem nada de perfeitão, tem defeito. Meninas, se preparem. Até eu tô afim dele. Meu Deus, lindo! Tchau, galera. Fica da paz. Marcelo, por favor, lembra de deixar salva, que é pra galera, no caso, poder assistir. Beleza? Valeu. Não vou esquecer a live ligada e eu não vou fazer xixi daqui a pouco. Isso foi uma piada interna com a galera da Isolada. Pense numa treta. Tchau, galera. Beijo. Valeu. Tchau.